Olá, nono ano. Aqui é o professor Éder e hoje a gente inicia a nossa terceira aula da apostila 2 de Geografia. Então, hoje a gente vai começar o capítulo 4, chamado Poderio das Empresas Transnacionais, né? Vamos falar um pouco de como essas empresas atuam dentro do mundo hoje. Vamos abordar um pouco a questão do capitalismo globalizado, e vamos falar como que mudou a estrutura das empresas, principalmente com o advento da globalização, que é o tema que a gente trabalhou nas últimas duas aulas, né? Primeiro dando um aspecto mais geral das fases da globalização e da última aula falando um pouco do Milton Santos, né? Que foi um geógrafo que debateu profundamente o tema, né? O capitalismo, pessoal, como vocês já sabem, é um sistema que apresenta a divisão de classes, a propriedade privada como um fundamento principal, a questão do trabalho, né, do assalariado. E o capitalismo, ele nasceu, né, lá nos séculos XV, XVI, com o advento do comércio, né, entre as nações, e ele foi se aprofundando, ele foi se desenvolvendo no decorrer do processo histórico. Então ele passou de um capitalismo mercantil, comercial, naquele primeiro período, para ser um capitalismo mais industrial, já no século XVIII, século XIX, com o advento da Revolução Industrial. E hoje, atualmente, principalmente após a década de 90, após o fim da Guerra Fria, o capitalismo ele se torna muito mais financeiro, né? Hoje, quem comanda o sistema capitalista é o sistema financeiro, são os bancos. E com o advento da globalização, isso vai se acentuar ainda mais, porque os países estão conectados, o comércio ele é facilitado, e, consequentemente, a exploração, né, da mão de obra, a exploração dos lugares, também ele é intensificado nesse processo de capitalismo globalizado. Então, vamos fazer a leitura desse texto aí na página 22 e vamos entender melhor o que se fala sobre essa questão do capitalismo globalizado. Então, vamos lá. Hoje, os conglomerados capitalistas dominam a economia mundial. Principalmente a partir do século XIX, essas empresas passaram a depender do dinheiro emprestado pelos bancos, sistema financeiro. Desse modo, as indústrias e os bancos foram se associando e os bancos foram se acabaram comprando as indústrias e vice-versa, formando as corporações. Então, pessoal, o que significa isso? Até o século XIX, as indústrias mantinham aquele procedimento padrão lá de produzir um certo bem, vender e tal, contratar as pessoas, explorar a mão de obra assalariada e por aí vai, né? O papel da indústria. Só que essas indústrias foram crescendo muito. Por quê? Porque o mercado consumidor foi aumentando, né? As pessoas começaram a ter um poder de compra maior, isso no mundo todo, né? As pessoas em certos lugares, por exemplo, no Brasil, né, que ainda tinha escravidão, a partir do momento do fim da escravidão, essas pessoas se tornaram de alguma forma consumidoras, né? Não tinham mais dinheiro rodando na economia. Daí, essas indústrias precisavam de financiamento para aumentar a sua capacidade de produção. E dessa forma se associaram aos bancos, né? Fazendo empréstimo, fazendo vários tipos de negociação. E os bancos se associaram às indústrias, as indústrias se associaram aos bancos, e das indústrias se formaram as corporações, né? Grandes corporações. Então a Ford, por exemplo, a Ford ela deixou de ser uma indústria que só produzia carros para se tornar uma grande corporação com influência sobre governos, né, influência sobre territórios, né, e por aí vai. Só para dar um exemplo. Então, o capitalismo globalizado ele começa a nascer junto com essas corporações. Continuando o texto aqui. As grandes empresas e bancos dominam a produção de grande parte das mercadorias e a prestação de serviços. Por exemplo, no Brasil, a empresa estatal Petrobras controla quase toda a exploração e refino de petróleo no país. Outro exemplo é a transnacional norte-americana Microsoft, que domina as vendas de programas de computador em grande parte do planeta, né? Então, essas empresas elas vão dominar certas áreas produtivas, né? Elas se tornam tão grandes que ela começa
ou a impedir que outras empresas nascem, ou quando essas empresas nascem, o que elas fazem? Elas vão lá e compram, adquirem essas empresas para continuar o seu domínio. Esse domínio é chamado de oligopólio. Então, continuando aqui. Muitas vezes, um pequeno número de empresas domina a produção de um tipo de mercadoria, formando oligopólios. Por exemplo, no Brasil, a produção de automóveis é dominada por algumas poucas transnacionais, como a Volkswagen, a Ford, a GM, a Fiat, a Toyota, a Peugeot Citroën, Renault Nissan e Hyundai. Existem casos em que as grandes empresas formam cartel, ou seja, combinam preços de produtos similares. Quando isso acontece, existe pouca concorrência e, no final das contas, os consumidores são prejudicados. Então, o que é um cartel? Vamos supor que numa cidade existem 10 postos de gasolina. Se esses 10 postos de gasolina decidem todos eles vender o litro de gasolina a R$ 6, né, quem vai ser prejudicado? É o consumidor. Então isso é uma negociação que não pode ser feita, esse cartel. Mas em alguns casos ele existe. Né? Então isso também é um perigo quando poucas empresas dominam certo setor produtivo dentro do sistema capitalista. Né? E muitas dessas empresas também vão formar, né, essas corporações, vão atuar como transnacionais. O que são transnacionais? São empresas que ela possui uma matriz em determinado lugar, né? Por exemplo, geralmente nos países desenvolvidos, Europa, Estados Unidos, e vão atuar com suas filiais nos outros países, né? Isso a gente pode citar, por exemplo, o McDonald's, a Volkswagen, a Microsoft, a Adidas, todas essas empresas elas possuem a sua matriz em determinado país, só que elas vão atuar em outros países mais pobres. Por quê? Justamente nesses países mais pobres há uma condição melhor de exploração dessas empresas, mão de obra barata, matéria-prima a baixo custo, doação de terrenos pelos governos. Então existe essa diferença entre a atuação de uma empresa no país da sua sede e nos outros países. Isso é chamado de empresa transnacional, ou seja, ela atua além da sua nação. E isso é uma característica totalmente ligada com o capitalismo globalizado, com o capitalismo hoje totalmente atrelado à tecnologia, ao consumo, à internet e justamente também a atuação dos bancos, né, do mercado financeiro, que é realmente quem comanda o sistema capitalista hoje junto com as corporações. Ok? Então, nono ano, eu vou deixar algumas questões para vocês responderem aí de atividade. Na página 22 podem responder a um. Em sua opinião, quais são as principais características do capitalismo na atualidade? Aí vocês vão para a página 23, respondam a 2. Explique a distribuição das matrizes das filiais das transnacionais pelo mundo. No texto da estrutura das transnacionais está exemplificando esse papel da matriz e da filial, vocês vão explicar na questão 2. Na questão 3, vocês vão explicar 3 vantagens que as transnacionais encontram quando instalam fábrica em países subdesenvolvidos. Dentre essas vantagens, ela encontra, por exemplo, mão de obra barata, matéria-prima, né, terreno. Vocês vão explicar certinho aí na 3. E a 4, vocês vão, aí no caça-palavras, identificar vantagens das empresas transnacionais nos países desenvolvidos. Ok? Então, essas são as 4 questões que eu vou deixar para vocês responderem, relacionando com a aula de hoje do capitalismo globalizado e com a questão das transnacionais. Então é isso, nono ano. A gente fica por aqui, né? A gente vai continuar falando de outros temas, né, que vão ligar totalmente ao tema central aí da nossa apostila, que é justamente a globalização, ok? Então, para a aula de hoje, fica essas 4 questões para vocês responderem, certo? É isso e até a próxima.